E aí, pessoal, boa tarde. 27 pessoas. Tem alguém faltando? Tem 27, né? Tem eu, estamos aqui vocês, PLV e eu. Então, 29, 27. Ok. Não falta aqui. Boa tarde, Lúcia, Letícia, Ítalo, Stephanie, Laura, Suiane. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos para a nossa aula, né? Hoje a gente tem um bocado de coisa para ver. Vê se dá tempo de nós vermos tudo isso aqui, tá bom? Então, abre o seu livro de história na página 108, tá bom? História, página 108. Deixa eu colocar aqui, né, para o povo. Vai, história. História. Voltamos lá. História, página 108. Então, nós começamos a nossa aula, enquanto você vai abrindo o seu livro de história, já vou dar início aqui, nós começamos a nossa aula, nós finalizamos a nossa aula passada, na verdade, falando sobre a ascensão de Prudente de Moraes ao governo. Nós falamos que esse governo ficou conhecido como República Oligárquica, porque foi a oligarquia que colocou ele lá, certo, no poder, e a oligarquia colocou ele no poder, dando a ele uma missão, que era fazer com que os desejos e as vontades dos poderosos fossem atendidas ali. Ele subiu ao poder tendo o apoio do Partido Republicano Paulista, do Partido Republicano Mineiro e também de Floriano Peixoto, certo? Então ele tinha todo esse apoio aí, ele acabou assumindo o poder em questão ali. Só que nós vimos que para que os desejos da oligarquia fossem aceitos, para que todas aquelas regalias fossem cumpridas, precisava haver um sistema, precisava haver uma estratégia para que tudo desse certo. Então, como estratégia, surgiu para que essa estratégia fosse criada, surgiu 3 instrumentos importantes. Justamente foi aí onde nós paramos, onde nós vamos falar dos 3 principais instrumentos da estratégia de Prudente de Moraes para atender aos desejos da oligarquia. Esses 3 instrumentos eram a política dos governos nacionalistas, a política do café com leite e a comissão de verificação de poderes. Então, nós vamos ver cada uma dessas agora, certo? Nós ainda estamos na página 108, só que nós já estamos no finalzinho da página 108, tá bom? Acompanha aí o finalzinho da 108. A política dos governadores, certo? O que era essa política dos governadores? Vamos alinhar o nosso pensamento com a nossa leitura, tá bom? Porque se nós formos lendo, vai ficar um negócio cansativo e a gente não vai ter tempo para isso, tá bom? Então, a política dos governadores foi uma política, um acordo firmado entre os governadores e o presidente representando a oligarquia, certo? Podemos dizer que foi um acordo entre governadores, presidência e oligarquia, e esse acordo ele era baseado em um princípio. Qual era o princípio? A política de não interferência, certo? De não interferência. Então, o que é essa política de não interferência? Em outras palavras, os governadores apontariam os candidatos oriundos da elite agrária ligados a... Então, qual que era a política da não interferência? A oligarquia apontava os seus candidatos para determinados cargos. Os governadores eles não poderiam questionar. E se eles não questionassem, isso aí garantia a estadia deles por muito tempo no poder. Então, era uma troca. Era uma troca. Qual que era a troca? Gente, a oligarquia vai dizer quem vai trabalhar com saúde, quem vai trabalhar com educação, quem vai trabalhar com isso, quem vai trabalhar com aquilo. E, em troca, vocês vão poder permanecer aí no governo por um bom tempo. A ideia é essa. Então, a política da não interferência era: governadores não interferem.
nas decisões tomadas pela oligarquia. Tá bom? Essa aí foi a primeira. A segunda era a Comissão de Verificação de Poderes, certo? Que comissão era essa? Era uma comissão formada por 5 integrantes, certo? E esses integrantes, eles estavam submissos à oligarquia e eles verificavam os candidatos para os cargos, certos cargos políticos, os cargos públicos. E aí eles poderiam vetar, eles poderiam cancelar a candidatura de qualquer um, certo? De qualquer um. Então, essa comissão, ela foi criada justamente para que, se algum governador ainda ousasse desobedecer, se alguma organização, alguma província, né, algum estado, alguma cidade ainda tentasse afrontar a oligarquia, colocando ali seus candidatos, esses candidatos eles tinham que passar pela Comissão de Verificação de Poderes. E essa comissão, ela autorizava a candidatura daquelas pessoas que a oligarquia autorizasse. E eles também tinham o poder de vetar a candidatura daquelas pessoas que a oligarquia não queria que fossem candidatos. Então, você vê aí que por trás dos poderes executivos, legislativos e judiciário que já existiam aqui, que nós vimos na aula passada que eles já estão instituídos, havia um grupo de poderosos mandando, havia um grupo de poderosos coordenando, havia um grupo de poderosos fazendo ali a sua vontade no Brasil inteiro, certo? No Brasil inteiro. Então, toda a nação brasileira estava sujeita à política de não interferência, todos os governadores, toda a nação estava sujeita à Comissão de Verificação de Poderes, esses foram os 2 primeiros instrumentos, e o terceiro instrumento foi a política do café com leite. Que política é essa? Que história é essa de política de café com leite? Olha aí na página 109, eu vou ler o primeiro parágrafo que já está ao lado da política de café com leite. Foi um acordo firmado entre paulistas e mineiros para se alimentarem para se alternarem na presidência do Brasil. Isso era facilitado bastante por serem os estados mais ricos do Brasil e terem o controle eleitoral, podendo fazer a maioria de deputados e senadores. Então, a política do café com leite foi o quê? Eu vou uma vez e depois tu vai. A ideia era essa, certo? Era essa. Ó, o Senado, tá, vamos supor, 10 vagas, ó, agora vão 10 de Minas. Na próxima vez, vão 10 de São Paulo. Não, agora vai 5 de São Paulo e 5 de Minas. Ó, tu foi agora, da próxima vez tu não vai, não. Espera aí que quando passar essa vez é tu. Então, a política do time de fora mesmo, entre eles dois, certo? E o resto do Brasil, professor? O resto do Brasil, ó, tinha que aceitar. E todos os governadores brasileiros tinham que aceitar? Tinham, porque eles estavam sujeitos à política da não interferência. Então, a oligarquia, os poderosos, disseram assim, ó, vamos criar a política do café com leite. Minas e São Paulo. Então, candidatos mineiros assumiam, depois vinham os candidatos paulistas, depois vinham os mineiros de novo. Mas eles conseguiam fazer isso, professor? Como que eles conseguiam fazer isso? Porque eles tinham dinheiro. Eram os estados mais ricos do Brasil. Eles tinham condições financeiras de bancar isso aí, de estruturar isso aí de maneira financeira, certo? De maneira financeira. E isso é corrupção? Né? Não podemos dizer de uma outra forma, certo? Mas eles usavam dessa estratégia aí para assumir, para monopolizar o poder no Brasil em questão. Então, perceba aí a estratégia dos oligarcas no poder, certo? Eles não eram os líderes, eles colocavam líderes que faziam a sua vontade. Eles criavam estratégias, criavam políticas para que as suas vontades fossem atendidas, certo? E nesse mesmo período, abaixo dessa foto que você está vendo, na página 109, também aconteceu, também tem uma outra forma de manutenção do poder, que era o coronelismo. Certo? Coronelismo. O que era esse coronelismo, certo? Esse coronelismo era uma prática que consistia numa troca de favores, em que a pessoa votaria no candidato do coronel em troca de proteção ou de bens e materiais necessários. Então, existia aí os sesmarias, que era o povo que levava essas coisas para as pessoas, né? Chamado sesmarias, certo? Então, o que acontecia? O coronel ele chegava para aquela região lá em que ele dominava, né? Porque naquela época o coronel era o bichão da região. Então, ele chegava e dizia assim, ó, vamos fazer o seguinte,
que vocês estão precisando? Certo? Vocês estão precisando de terra? Vocês estão precisando de material para plantar? Vocês estão precisando de sementes? Vamos fazer o seguinte, eu tenho um candidato ali, um amigo meu, que quer assumir, que quer ser prefeito dessa cidade. Mas ele pediu minha ajuda. Então, vamos fazer o seguinte, eu dou para vocês aquilo que vocês estão precisando e vocês votam nele. Ou então, esse coronel chegava em um lugar que era muito perigoso, em um lugar que tinha muito essa questão de pistolagem, essa questão de matar a gente muito fácil. Então, ele dizia assim, ó, vocês estão precisando de proteção. Vamos fazer o seguinte, eu vou proteger esse bairro. Eu vou proteger a sua rua. Então, a sua rua agora vai estar protegida e garantida com o meu nome, que ninguém vai mexer aqui. Só que, para isso, todas as pessoas da sua rua vão ter que votar no meu candidato. Então, o nome disso aí é coronelismo. Certo? Eles chegavam e eles ofereciam proteção, só que, se parasse por aí, tudo bem. Porque aí alguém poderia dizer, não, eu não estou precisando de nada na minha casa, não estou precisando de nada material, e eu também estou vivendo de uma maneira boa, e eu acredito que não preciso da sua proteção. Mas o que os coronéis faziam? Eles criavam situações, um lugar que não era perigoso, eles transformavam em um lugar perigoso para que as pessoas precisassem de proteção. Então, ele causava uma necessidade de proteção para que as pessoas pudessem se sujeitar a eles, e se sujeitando a eles, votassem no candidato que eles queriam. Então, era um sistema de manutenção do poder naquela região, certo? Então, isso aí, o coronelismo, os coronéis, eles já faziam parte da oligarquia. Eles já faziam parte dos poderosos. Então, o coronelismo, na verdade, é uma das ações oligárquicas mais presentes, mais próximas do povo. Porque até então, os oligarcas, os poderosos, eles elegiam pessoas para fazer a sua vontade. Agora, os coronéis, eles começam a entrar em contato com o povo e começam a fazer com que o povo venha fazer a sua vontade, que o povo venha votar em quem quer que eles queiram, tá bom? E esse povo, essas pessoas juntas, esse lugar que o coronel mandava, era chamado de curral eleitoral. Olha aí para você ter uma ideia de como eles consideravam os eleitores. Certo? Como eles consideravam os eleitores. Então, lá no final do parágrafo, você vê, cada aglomerado de pessoas que aceitavam a proteção dos coronéis eram chamados de curral eleitoral. Esses currais eleitorais eram obrigados a votar no candidato do coronel. A prática que foi apelidada de voto de cabresto. Então, o voto de cabresto é o voto das pessoas que eram obrigadas pelo coronel que dominava aquele curral eleitoral a votar em determinado candidato. Então, o coronel dizia assim, ó, nós vamos eleger o Ítalo como prefeito. O Ítalo chega, né, para um coronel descer de Araquaiá, estou precisando da ajuda de vocês. Aí o coronel diz, tá bom, Ítalo, eu vou lhe ajudar. Então, o coronel chega na escola, reúne os pais e diz assim, ó, vocês vão ter que votar no Ítalo. A cidade está muito perigosa, se vocês não votarem no Ítalo, se o Ítalo não virar o prefeito da cidade, esse negócio aqui vai virar uma bagunça, vai virar uma confusão. Então, vocês têm que votar no Ítalo. Então, as pessoas, elas iam como se elas fossem de cabresto mesmo, como se elas fossem amarradas mesmo. Elas iam e elas teriam que votar no Ítalo de qualquer jeito, porque senão Araquaiá ia por água abaixo, certo? Então, eu espero que quando o Ítalo se candidatar a prefeito, certo? Não seja assim, certo? Se ele se candidatar lá na frente, o meu voto é dele, viu, Ítalo? Se você se candidatar, o meu voto é seu. Você vai ser o nosso prefeito, certo? Mas que não seja nem pelo coronel e nem pelo cabresto, tá bom? Página 110. Página 110. A economia na República Velha. Aí, isso a gente viu a questão de votos, a gente viu a questão de favores, nós vimos a questão de poder, e como que ficou a economia nesse negócio aí? Como que fica a economia nessa situação em que está aí? E aí, quando a gente fala de economia, a gente fala justamente sobre ações econômicas, né? E aí, primeiro, a economia ela não tinha opção, porque naquela época em questão, o trabalho era praticamente agrário, a agropecuária e a indústria, certo? Como nós vimos no início do capítulo da folha, no início da página 110, que diz assim, ó, o foco econômico brasileiro não se alterou com as mudanças do regime político no Brasil.
aconteceu toda aquela confusão do regime público que a gente acabou de ver, né? O coronel bota não sei quem, o pessoal os poderosos botam lá os prefeitos para fazer a vontade dele, o governador tem que aceitar. Então, aquela confusão toda, a economia estava, era como se a economia estivesse aqui, retilínea, e tudo acontecendo por aqui, aquela confusão toda, mas a economia continuou, certo? Como estava. Então, ela não se abalou, ela não se alterou, ela não mudou. Tanto o ouro verde, que era o café, quanto a industrialização já estavam no processo de crescimento. Então, em meio a essa confusão aí, já estava no processo de crescimento o ouro ouro verde, certo? E a industrialização, certo? Então, esses são as duas possibilidades econômicas, as duas ações econômicas, certo? E os governadores, aí o texto fala assim, com os governos dos militares, e principalmente dos oligarcas agrários, a agroexportação e a indústria ganharam ainda mais investimentos e dinamismo, porque eles acreditavam que só através da agricultura e só através das indústrias o Brasil conseguiria sair da situação de dificuldade e conseguiria se manter em um patamar tranquilo de maneira econômica. Certo? A gente vai ver um pouco sobre o café e um pouco sobre a indústria, certo? O café era conhecido como ouro preto, certo? E uma coisa importante para você ver aqui no café, que você consegue identificar aí pelo caminho do parágrafo aí, é que o café, ele foi a solução para muitos problemas, ouro preto não, ouro verde. Porque o café é preto, né? Aí eu fico falando ouro preto. Não é ouro preto, é ouro verde, por causa da folha, e não por causa da cor do café. Então, o café, que era ouro verde, ele foi a solução para a situação de muita dificuldade que teve no Brasil, mas, no mesmo instante, ele saiu da solução para um grande problema, ele saiu de herói para vilão. E como que isso aconteceu, professor? Como que de uma hora para outra o café que ia salvar o Brasil deixou o Brasil em situação difícil? Deixa eu explicar por quê. Como foi investido muito na produção de café, e como o café era uma das principais atividades agrárias em questão, o Brasil começou a produzir muito café, certo? E produzindo muito café, criou-se um excedente de café. Então, o mundo lá fora não estava comprando todo o café que o Brasil comprava. Então, houve o que nós chamamos de uma superprodução, certo? Uma superprodução de café. Então, houve um excedente incontrolável dessa quantidade de café. E o que a gente ia fazer com tanto café no Brasil? E aí, como resolver essa situação? O povo está produzindo café, o povo quer vender café para o exterior, nós já vendemos café para todo mundo lá fora, ninguém mais quer comprar o café, porque todo mundo já tem o café, e o Brasil continua produzindo café. Vamos fazer o quê? Como que a gente resolve isso? Então, houve uma tentativa de resolver isso aí. Para tentar resolver essa situação, para tentar resolver essa produção de café de maneira exagerada, e para que isso não se estrague, ou para que isso não cause uma crise econômica no país, o que foi que houve? Eles fizeram o que chamaram de convênio de Taubaté, certo? O convênio de Taubaté. Então, o que era o convênio de Taubaté? O convênio de Taubaté, ele autorizava, certo? Como está falando aqui, ó, ele autorizava governantes a fazerem empréstimos com fontes exteriores do país, certo? Então, eles autorizavam governantes a fazerem empréstimos com fontes exteriores do país para que, com esse dinheiro, eles possam comprar o excedente dos produtores de café, certo? Então, os governadores nacionais, os governadores brasileiros, e os governantes brasileiros, eles poderiam pedir empréstimos lá fora. Com esse dinheiro, eles compravam café dos produtores de café. E o que eles faziam com esse café? Eles guardavam esse café para quando o café lá no exterior começar a acabar, eles venderem o café para o povo lá fora, certo? Para não deixar os produtores aqui em crise, certo? Então, é uma ideia até legal, né? Uma ideia interessante. Você produz café, você já vendeu todo o seu café, mas você ainda tem café para vender, então eu compro o seu café. Mas eu não tenho dinheiro, então o que eu faço? Eu peço dinheiro emprestado lá fora, eu compro o seu café e eu guardo o seu café. Quando as pessoas começarem a ficar sem café,
eu vendo esse café. É uma ideia bem legal. Só que, o que não pensaram na hora de resolver isso? Ou até pensaram, mas não deram ouvidos. Os produtores, eles são chamados de produtores por quê? Porque eles produzem, né? Porque eles produzem. Do mesmo jeito vocês são chamados de estudantes por quê? Porque vocês estudam. Então, os produtores são chamados de produtores porque produzem. Se eles pararem de produzir, eles não são mais produtores, certo? Eles passam a ser ex-produtores. Aconteceu o quê? Aconteceu que os produtores venderam, fizeram uma grande quantidade de café, né? Produziram uma grande quantidade de café. Os governantes compraram essa grande quantidade de café e os governantes ficaram esperando as pessoas lá de fora acabarem o café para eles poderem vender. Só que os produtores continuaram produzindo. E aí aconteceu que quando o café lá de fora começou a acabar, tanto os governantes tinham café para vender, quanto os produtores também tinham café para vender. Então, na prática, isso aí não funcionou. Certo? Na ideia foi legal. Poxa, achamos a solução. Só que quando chegou à prática, não funcionou. Então, aconteceu o quê? Aconteceu que os governantes, eles não conseguiam vender o café, porque os produtores já estavam vendendo, né? Ah, eu tô com café guardado aqui, eu vou vender para ti. Ah, não, o Ernesto já passou aqui e já vendeu. Ah, então tá certo, eu vou guardar aqui para outra pessoa. Só que nós temos que lembrar que os governantes estavam com aquele café guardado, mas que eles tinham pedido dinheiro emprestado para comprar aquele café, certo? Eles tinham que vender aquele café para poder pagar o que estavam devendo. Aí, como não deu certo, aconteceu que um monte de governante ficou endividado. E a dívida aumentou. E aí, estou com café guardado. Tenho que pagar a dívida. Como que eu vou conseguir esse dinheiro? Como que um governo consegue dinheiro quando está precisando? Aumenta os impostos. Então, aumentaram os impostos. Começaram a aumentar os impostos, a cobrança de impostos muito alto do povo, para ver se dos impostos eles pegavam dinheiro para pagar o café, pegavam dinheiro dos impostos para pagar o povo lá de fora, que eles tinham pedido dinheiro emprestado, e o café estava lá guardado. Então, houve uma grande confusão por causa do café. Essa aí foi a confusão. Eu espero que você não tenha entendido, porque se você não entendeu, realmente você entrou dentro da confusão. A confusão foi essa. Essa aí é a confusão por causa do café. O café passou de herói para vilão. As pessoas tentaram resolver a situação do café, mas não deu certo. E se você estudar a fundo, você vai ver que o café ainda deu tanta confusão, irmão, no Brasil. Cara, é mais confusão do que a fazenda. Certo? Você nem imagina você nem imagina a confusão que teve. Mas lá pela frente, lá pelas tantas, acabou se resolvendo, porque o excedente de café, a produção, veio uma outra coisa para ser plantada, mas isso aí é uma outra história, essa é uma história para os próximos capítulos. O que a gente tem que ver agora é que o café passou de herói para vilão. Aí, se de uma hora para outra, pergunta assim, por que o café passou de herói para vilão? Agora você já sabe explicar. Porque houve uma confusão lá, um bafafá danado, que sobrou o café de um canto, sobrou o café do outro, um que vendeu, passou na frente do outro e tal, e aí acabou virando vilão. Pronto, se você colocar isso aí na prova, tá certo. Viu? Tá certo. Você bota isso aí. Houve mal quebra para lá no negócio de café, um vendeu, outro vendeu, passou na frente do outro, aí bota 3 pontinhos, aí o professor vai lá e coloca certo. Não é bem assim, não, né? Mas você sabe exatamente agora como explicar, tá certo? Então, depois desse tumulto agrário, a República, os governantes começaram a investir em outra área, começaram a investir na área da indústria, certo? Estavam vendendo café, muito café lá para fora, estavam tendo dinheiro, né? Estavam conseguindo dinheiro com isso aí. Eles precisavam fazer esse dinheiro render cada vez mais para poder pagar as dívidas externas e começaram a investir na indústria. Então, a fonte de capital inicial do avanço industrial no Brasil foi justamente o dinheiro adquirido com a venda de café. Então, você percebe que o café ele ficou naquela de herói, vilão, e agora está quase se transformando em um herói de novo. Por quê? Porque com o dinheiro do café, as indústrias estão se desenvolvendo, com o dinheiro do café, a produção industrial está
crescendo, certo? Então, página 111. Página 111 diz assim, ó, eu vou ler no finalzinho da 110 para 111. No período da República Velha, a indústria iniciava timidamente seu processo de consolidação. Não é um erro afirmar que o dinheiro lucrado com o café foi usado para investir na industrialização brasileira. Então, olha aí, o dinheiro lucrado com o café serviu de investimento para a industrialização brasileira, certo? E um dos ramos da indústria brasileira que deslanchou, certo? Assim mesmo, logo de começo, assim, deu certo, e daí passou adiante, e até hoje esse ramo da indústria funciona e vende muito bem, certo? Você vai concordar comigo? É a indústria têxtil, certo? A indústria de produção de roupas. E eles começaram a produzir roupas, começaram a vender essas roupas para o mercado interno mesmo, certo? As indústrias começaram a produzir roupas e começaram a vender entre os brasileiros mesmo, certo? Entre os brasileiros, lá na frente você vai ver que isso aí depois se transformou em indústrias que nós vamos estudar como multinacionais, né? Começaram a vender, a fazer filiais em outros cantos, a vender para outros lugares, começaram a exportar as roupas, mas de início, essas roupas que foram produzidas, elas foram vendidas para os brasileiros mesmos e conseguiu vender muito, certo? E cresceu muito com isso aí, certo? A indústria ela cresceu demais, a indústria têxtil ela cresceu demais naquela ocasião e ela se mantém de pé até hoje. Até hoje. Todos nós precisamos de roupa. Todos nós precisamos de quantas peças de roupa? Imagina só na sua casa, quantas peças de roupas existem na sua casa, certo? E aí pense na sua família, contando com a casa dos primos, dos tios, dos avós. Quantas peças de roupas existem só na sua família? Quantas peças de roupa são compradas por ano só pela sua família? Então, é uma indústria que se mantém de pé e mantém-se firme aí, certo? E forte. Só que outros ramos também cresceram, certo? O ramo dos alimentos, de bebida, de calçados, certo? Então, a indústria ela começou a se diversificar. Começou a não vender só roupa, mas começou a vender também alimentos, bebidas e calçados, certo? E daí a indústria começou a crescer. Refrigerantes, cervejas, refrigerantes e Coca-Cola, né? Porque existe a Coca-Cola e existe o refrigerante. Coca-Cola não é refrigerante, Coca-Cola é Coca-Cola, certo? E existe o restante, o resto todo é refrigerante. Então apareceram as fábricas de Coca-Cola, as fábricas de refrigerante, certo? As fábricas de vários tipos de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, calçados também, né? Então, tudo isso aí apareceu, foi surgindo e foi crescendo, certo? O Brasil também começou a produzir cimento e papel. E o Brasil vendeu, mas vendeu de ruma, como o nordestino fala. Vendeu de ruma cimento e papel, sabe quando? No período da Primeira Guerra Mundial. No período da Primeira Guerra Mundial. O Brasil vendeu demais. A indústria brasileira de cimento e papel cresceu assim de uma maneira incalculável no período da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, algumas características da indústria inicial, da indústria no Brasil, algumas características do início da indústria no Brasil são bem marcantes e são bem parecidas com a da Revolução Industrial no mundo inteiro. E eu quero ler elas para vocês aqui, ó. No final do único parágrafo inicial, né, um parágrafo que começa na página 110 e está terminando aqui na página 111, logo acima do subtítulo Cidade e a Modernização no Brasil, certo? Logo acima diz assim: assim como em outras nações industrializadas, as relações de trabalho eram complexas e muito tensas. As condições de trabalho eram péssimas, com enormes jornadas de trabalho de cerca de 12 a 14 horas, inclusive para crianças e mulheres. Não existiam férias ou folga, e o salário era muito pequeno, muitas vezes insuficiente para garantir a sobrevivência. Então, olha aí como que eram as condições das indústrias. Porque às vezes a gente fica pensando assim, está crescendo a indústria, está legal, está todo mundo trabalhando, está tudo muito bem para todos os brasileiros. Não é bem assim, certo? Não é bem assim. Você vê aqui as condições de trabalho péssimas, era uma situação muito tensa. Por quê? Porque de vez em quando tinha um estranhozinho, de vez em quando um operário se estranhava com seu patrão, de vez em quando o cara pegava uma chave de grife, de vez em quando o cara queria gritar com seus
superiores, porque a situação era muito complicada de passar, certo? Você trabalhava de 12 a 14 horas por dia, você tem que trabalhar de 12 a 14 horas por dia, você não imagina o que é isso. É até você entrar às 6 horas da manhã e você sair praticamente à noite. Isso todos os dias, o ano todo, não tinha férias, não tinha nem ao menos folga. Ah, mas pelo menos eu ganhava bem, não ganhava bem, não. O salário era ruim, era péssimo. As pessoas não conseguiam quase nem sobreviver com o salário que elas recebiam. Então, olha aí a situação que as pessoas estavam ali, os brasileiros, os operários, estavam no Brasil naquela ocasião, certo? E com as indústrias, com a formação das indústrias, as pessoas elas começaram a se aglomerar muito, até porque, se você trabalha 14 horas por dia, você sai da fábrica, vai para casa, dorme. Acorda, vai para a fábrica. Sai da fábrica, vai para casa, dorme. Acorda, vai para a fábrica. Então, são 14 horas. 14 horas por dia. Vamos dividir isso aí, ó, de 7 horas da manhã até meio-dia, certo? Que é a hora do almoço, são 5 horas. Então, de 7 a meio-dia, 5 horas. Aí, vamos supor que comece 1 hora de novo, certo? 1 hora de novo. Então, vai de 1 hora da tarde até as 7 horas da noite. Então, essa pessoa ela trabalhava de 7 a 7, tendo 1 hora para o almoço. Olha aí. Ela sai 7 horas da noite, ela vai para onde? Para casa. Por quê? Porque 7 horas da manhã ela está no trabalho de novo. Então, as pessoas começaram a morar perto das fábricas. Começaram a morar perto das empresas. Daí começou a surgir, ao redor daquilo ali, conjunto de construções, certo? Em um determinado espaço geográfico ao redor das indústrias, que se atribuía a moradia, e aí as pessoas estão morando, todo bairro, né? Todo bairro, quando está começando, você vai concordar comigo, que eu vou falar agora. Todo bairro, quando está começando, primeira coisa que aparece logo uma mercearia, certo? A merceariazinha está vendendo ali, pipoca, bumbum, xilito. Depois aparece um cara vendendo água, certo? Aí tem lá um lugar que vende água, depois esse cara que vende água, ou ele coloca gás para vender, ou então aparece outro cara vendendo gás. Depois aparece um cara vendendo frango. Aí o cara bota o frigoríficozinho lá, vende frango, carne. Se esse cara não colocar verdura, logo depois aparece um cara vendendo verdura. Então, quando as pessoas começam a se aglomerar em determinadas áreas para morar, dali também começa a surgir comércios, certo? Pequenos comércios que depois vão se transformar em grandes, mas eles começam como pequenos. Então, a partir dali começa a surgir comércios. Então, daí começou a surgir o que nós chamamos de cidades. Então, olha o conceito de cidade aí, logo após o subtítulo Cidade e Modernização do Brasil. Cidades, podemos definir cidades como um conjunto de construções de um determinado espaço geográfico que se atribui para moradia e atividades comerciais diversas. Embora existam cidades artificiais ou planejadas, normalmente sua formação está ligada a alguma atividade econômica, que motiva a sedentarização em primeiro momento. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que, normalmente, uma cidade ela se forma porque há alguma atividade econômica naquela cidade que faz com que as pessoas comecem a ficar sedentárias naquele lugar. Elas comecem a ficar paradas naquele lugar, que obriga elas a ficarem naquele lugar. Então, tem um comércio aqui, de uma hora para outra, de uma hora para outra alguém vem de fora da aula no seu Isaías. Aí essa pessoa ela dá muitas aulas no seu Isaías. Então, para ela voltar para Fortaleza todo dia fica complicado, certo? Vamos que ele consiga um professor de Fortaleza. Aí, para essa pessoa voltar para Fortaleza fica muito complicado. Qual é a primeira coisa que essa pessoa vai fazer? Ela vai arranjar um lugar para morar por aqui, certo? Daí você tira como a cidade começa a se formar. De uma única escola, de um único professor ali, ele começa a arranjar um lugar para morar por aqui. Então, outra coisa, vamos montar um comércio. Aí eu vou trabalhar nesse comércio, mas para me ficar vindo todo dia para esse comércio é muito chato, muito complicado. Então, eu vou começar a morar por aqui. Vamos colocar uma universidade. Aí começam a surgir as repúblicas, começam a surgir aquelas casas que são alugadas por universitários. Certo? Você vê Redenção. Redenção tem diversas casas alugadas por pessoas que... Como é o nome lá que eles chamam? Por sul-africanos, certo? Então,
pessoas vão chegando, vão alugando casa, vão ficando ao redor. Então, no caso de Redenção, não, porque no caso de Redenção já tinha cidade, mas se a Unilab tivesse sido colocada no meio do nada, com certeza ao redor da Unilab já teria o que nós podemos chamar de cidade, certo? Cidade, de distrito, de município, certo? Como assim, prefeitos e os poderosos gostam de falar, né? Município. Então, o município ele surge dessa forma. Uma atividade econômica, e aí as pessoas que trabalham com aquela atividade, as pessoas que são sujeitas àquela atividade, elas começam a se aglomerar ali, porque elas acabam tendo um tempo maior de descanso, certo? Um tempo maior de descanso para não ficar... E às vezes não tem nem tempo de chegar no trabalho, então por causa disso acaba tendo que ficar lá perto disso. O professor de vocês, que acabou de sair agora, é um exemplo disso, né? O Tomélio foi morar em Baturité porque ele começou a dar aula ali, certo? Então, dali começaram a surgir grandes atividades. E nessas cidades, nesses centros municipais, é onde ficam todo o poder da cidade. Você já percebeu que, inclusive, até as pessoas chamam de sede, né? As pessoas chamam de sede. É onde está a polícia, é onde está correio, é onde está a prefeitura, é onde está o colégio eleitoral, é onde está banco, é onde está hospitais, é onde estão os hospitais, no caso aqui é onde está o hospital, é onde está a maternidade. Então, todas essas fontes comerciais, essas atividades comerciais, elas se concentram na cidade, se concentram ali no meio, onde as pessoas acabam chamando de sede. Então, chama-se o lugar comercial, a área comercial de sede, e aí começam os municípios próximos. No nosso caso aqui, Aracoiaba. Aracoiaba é o nome da nossa cidade. Aracoiaba é grande, certo? Aracoiaba tem vários distritos. Então, nós temos a sede, e aí nós temos Bolandeira, temos Genipapeiro, né? E aí por aí vai, certo? Nós temos diversos, mas toda a atividade comercial, praticamente toda a atividade comercial de Aracoiaba acontece aonde? Acontece na sede. Você quer ir no banco, você vai para onde? Para a sede. Inclusive, até as pessoas são tão acostumadas com isso que, geralmente, em vazantes, as pessoas dizem assim, não, eu tenho que ir em Aracoiaba. Eu fico perguntando, é porque eu vou muito em vazantes. A gente tem um trabalho religioso lá. Aí eu fico perguntando, mas aqui não é Aracoiaba, não? Não, eu estou falando Aracoiaba lá na rua, que eu tenho que ir no banco. Sim, mas aqui é Aracoiaba, né? As pessoas, elas criam um distanciamento tão grande por conta das atividades econômicas, que elas acabam se sentindo até fora de Aracoiaba. Elas se sentem como se elas não fizessem parte de Aracoiaba, mas fazem Pedra Aguda, Lagoa de São João, tudo isso aí é Aracoiaba. É Aracoiaba. Então, lá em Lagoa de São João, ninguém pode dizer assim, eu vou lá em Aracoiaba porque eu tenho que resolver um negócio no banco. Não pode ser dito isso. Porque como que você vai num lugar em que você já está? O que poderia dizer? Não, eu vou lá na sede, certo? Ou então eu vou lá no centro não é nem o centro da cidade, né? Porque o centro aqui, o centro de Aracoiaba fica lá no Baixio. É o centro do mapa, né? Mas vou lá no centro comercial e vou resolver as minhas coisas. Então, a ideia deveria ser essa. E acontece dessa forma porque sempre aconteceu assim, certo? A sede comercial, tudo vai ficando lá no comércio, vai ficando tudo por lá. Aí daí, você pensa aí no centro comercial, começou a surgir bairros não tão desenvolvidos quanto o centro. Certo? Começou a surgir bairros que não são tão desenvolvidos quanto o centro. E que bairros são esses? São os cortiços. Certo? São os cortiços, que a gente já vê menção deles na página 112. E aí eu quero falar com vocês da página 112, da página 113 de uma maneira geral, um pouco mais rápido, para dar tempo. Cortiços. Aí você pensa, na melhor parte do terreno ficou a sede, com todas as atividades comerciais. Pertinho da sede ficaram os cortiços. E aí, no que sobrou, nos morros, lá pelos cantos, pelas regiões menos favorecidas, começaram a surgir o que nós chamamos de favelas, certo? Então, favela é o nome de uma planta que encobria um dos morros que cercava a extinta cidade de Canudos. Certo? Então, como a cidade já estava cheia, como o centro já estava cheio, ao redor do centro já estava cheio de cortiços, então
Ah, tu mora onde? Eu moro lá nas favelas, lá, mas não era um lugar favelas, era lá onde tinha as plantas, chamada de favelas. Né? Então, eu moro, é como se dissesse assim, eu moro lá nas carnaúbas, eu moro lá nas bananeiras. Eles diziam assim, eu moro lá nas favelas. Então, daí veio o nome favela, favela e favela. Então, hoje nós temos no Brasil várias favelas, certo? E as favelas, geralmente, elas se desenvolvem em morros. Certo? Em morros por quê? Porque nas áreas boas, a parte da elite, a parte comercial já se desenvolveu e aí sobrou só os morros para as favelas. Vamos terminar por aqui. Já estou passando aqui, que eu tô... Vocês não avisam não, para vocês verem. Já bateu 8 horas da noite aqui, certo? E não terminamos ainda, certo? Então, vou colocar uma atividade para vocês no Google Sala de Aula, tá bom? Assim que vocês saírem daí, vocês já podem ir lá no Google, vocês esperem só 2 minutinhos, só o tempo de eu postar. Vou postar a atividade no Google Sala de Aula para vocês sobre esse texto que nós lemos hoje. Sei que foi meu corrido, mas espero que vocês tenham pego aí pelo menos o cerne. Tá ok? Tá bom, pessoal? Então, tchau, tchau, tchau. Deixa eu terminar o tchau aí para saber se pronto, a Stephanie está aí. Tá bom, pessoal. Então, a atividade vai estar lá no Google Sala de Aula. São as atividades para vocês escreverem lá um pouquinho. Tá bom? Um abraço, até depois. Deixa eu só encerrar isso aqui.